E a palavra que eu quero ministrar hoje é para a minha vida, para a sua vida, e acredito que de alguma forma nós vamos encontrar o pastor Celso dentro do texto de uma maneira muito especial. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus propôs ao meu coração, que se encontra no livro de Cantares, capítulo 5, a partir do verso 2. Cantares, capítulo 5, a partir do verso 2, diz assim: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abra-me, irmã minha, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei eu a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Só até aqui. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Queridos, o livro de Cantares, na maioria das vezes, ele é acionado, acessado por aqueles que professam a fé em Cristo, que amam a sua palavra. Geralmente esse livro, ele é ministrado a famílias, a festividades, quer seja de bodas, de 25, 50, mas também é ministrados em casamento. Porque quando nós olhamos o conteúdo de Cantares, nós vamos encontrar um livro muito romantizado. Nós vamos perceber que, desde o primeiro capítulo até o último, conta a história de um homem com uma mulher. Uma história de amor. De fato, esse livro, ele contém inúmeras qualidades, inúmeras lições, para que a gente, ao fazer uma reflexão bíblica profunda, a gente possa extrair lições e colocar em prática na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, ou até aqueles que ainda não construíram as suas famílias, são preparados em cursos de noivos, através desse arcabouço bíblico que aqui nós temos. Mas veja bem, estamos iniciando um mês de família, todavia, no dia de hoje eu quero poder olhar esse texto em outra panorâmica, e você há de entender. A Bíblia, ela trata de alguns símbolos. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos perceber tipologias nas entrelinhas da sua palavra, e nós vamos perceber várias figuras de linguagem que são colocadas com o intuito de que o povo de fato possa absorver aquilo que está por ser ministrado. Só para você ter uma ideia, quando nós cursamos um seminário, nós estudamos lá 2 elementos que se chamam, por exemplo, antropomorfismo e antropopatia. O antropomorfismo é a forma que se pretende
a Deus ser percebido através de formas humanas. Antropopatia é o ato de aderir a Deus sentimentos humanos, isto é, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Como nós e nem ninguém pôde de fato ver Deus como Ele o é, Ele pega figuras humanas para tentar fazer com que nós nos aproximemos dEle e possamos entendê-lo na sua divindade. Mas quando, por exemplo, nós vamos falar de Jesus, a própria palavra e o próprio Jesus chama para si alguns símbolos, faz o uso de algumas tipologias, dentre elas, Ele é o pão da vida, Ele é o Cordeiro de Deus, que de acordo com João Batista, que tira o pecado do mundo, Ele é o leão da tribo de Judá, estrela da manhã, a raiz de Davi, enfim, se encontra ali inúmeras nomenclaturas para apontar para a figura de Jesus. Todavia, existe uma outra figura de linguagem em que Jesus se apresenta para a sua igreja. E Ele se apresenta como o noivo. E a igreja, sua noiva. Eu quero poder pegar esse texto nessa manhã, ministrar ao meu coração, ao seu coração, ao coração do nosso querido pastor Celso, porque eu quero pensar com você nas revelações que se encontram aqui, nesse texto que acabamos de ler acerca do relacionamento do noivo com a noiva. Nós vamos encontrar aqui Jesus na figura do noivo e a igreja na figura da noiva. E através desse texto que nos foi apresentado, existem lições preciosíssimas para que de fato a gente entenda o nosso papel no reino e principalmente na comunhão e intimidade com Ele. O que esse texto traz de revelações acerca desse relacionamento? E eu quero compartilhar com você brevemente algumas delas. As revelações de um relacionamento, por exemplo, nos mostram que, por incrível que pareça, o tempo de intimidade pode gerar falta de proximidade. Guarde isso. Acompanhe comigo o verso 5, capítulo 5, dos versos 2 e o verso 3. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abra-me, irmã minha, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei eu a sujá-los? Agora vamos no mesmo livro, só que no capítulo 3. Eu quero que você tente perceber se há ou não semelhança na história. Capítulo 3, a partir do verso 1. De noite no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, entrei logo e encontrei o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na recâmara ou na casa da minha mãe, naquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Só até aqui.
Deixa eu dar o pano de fundo dessa história. No capítulo 3, esse relacionamento ainda não havia sido consumado. O relacionamento deste noivo apresentado no texto e a noiva. Eles estão enamorados. E o capítulo 3 e o capítulo 5 que nós lemos, a semelhança é grande demais. Mas existem também as suas diferenciações. E eu não quero falar das semelhanças, mas sim das diferenças. Note bem, a Bíblia vai dizer quando esta noiva, logo ao perceber que ao seu lado não está a presença do seu amado, ela sai desesperada à procura do seu amado pelas ruas da cidade. E ela vai procurando de canto a canto, encontra os guardas da cidade e pergunta aos guardas: por um acaso vocês viram o amado da minha alma? E quando ela acaba de falar isso, tendo deixado os guardas, ela logo encontra o noivo. E a Bíblia vai dizer que ela agarra esse noivo, ela traz para perto, e ela vai conduzindo a este noivo à casa da sua mãe, porque ela entende que esse afastamento da presença dele em relação a ela, para ela é inadmissível. Ela não consegue viver sem a presença do seu amor. Já no capítulo 5, o relacionamento já está consumado. E a história agora também é semelhante. Ela está na recâmara e, ao olhar para o lado, ela percebe que o amado não está. Daí então o amado está batendo na porta, querendo entrar, querendo se relacionar, querendo se aproximar. E então ela começa a fazer um diálogo com ela mesma: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei eu a sujá-los? Enquanto há esse diálogo acontecendo com ela mesma, o amado está batendo a porta, querendo se relacionar com ela, e ela pensando se vai ou não vai abrir a porta para ele. Qual é a diferença entre o capítulo 3 e o capítulo 5? No capítulo 3, encontra-se o início desse relacionamento. Já no capítulo 5, eles já estão se relacionando. E aqui eu faço uma afirmação, como eu disse ainda há pouco. Por incrível que pareça, o tempo de intimidade pode gerar falta de proximidade. Queridos, esse texto ele tem me desafiado todos os dias. E como eu disse, a minha geração, não a geração do pastor Celso, mas a minha geração, é uma geração que parece que com o passar do tempo, a intimidade que é vivida com o amado, faz com que a gente não perceba, mas acabe se afastando dele de uma maneira gradual, de uma maneira não percebida. Quando nós olhamos esse texto, nós encontramos aqui, o passar do tempo vai fazendo com que a noiva já não deseje tanto mais a presença do noivo ao seu lado. E por que isso acontece? Porque sem perceber a gente acaba se habituando com o ambiente litúrgico. Você há de convir comigo que talvez alguns dos que aqui estão, quando lembrarem do período do seu primeiro amor, vão lembrar com que você pegava a palavra e as tuas lágrimas ainda eram derramadas sobre ela, porque de fato a palavra te tocava. Quando o ministério de louvor vinha ministrar, qualquer hino, qualquer cântico, a tua adoração
quando você lembra daquele tempo, era uma adoração que de fato fazia você ser tocado por aquele louvor, e aquele louvor ministrado ao teu coração, fazia com que você de fato se lançasse na presença do Senhor. Quando nós lembramos do primeiro amor, vamos lembrar de experiências marcantes, de memórias que jamais vamos esquecer. De fato, com o passar do tempo, a impressão que nós temos nesse Brasil evangélico é que encontra-se hoje um arrefecimento acontecendo no meio de muitos ministérios, de muitas igrejas, de muitos líderes. Por quê? Porque a gente acaba se habituando com o sagrado, sem de fato dar valor àquilo que aconteceu no início da nossa história. Queridos, hoje pela manhã, mais uma alegria que eu pude ter. Pastor Celso, aos 40 anos de ministério, se colocando à disposição para continuar dando aula numa escola bíblica dominical. Se colocando à disposição para estar dando curso de treinamento à liderança. Isso são reflexos de um pastor que manteve durante os anos do seu relacionamento com o noivo a mesma chama acesa, desde o início da sua história. Agradeçam a Deus pela vida do seu pastor, porque eu conheço muitos hoje que de fato já não levam mais o nível de intimidade como se havia antes. E você já percebeu que nos nossos relacionamentos, às vezes nós experimentamos isso? Lembra do tempo aí que você começou a namorar o teu cônjuge? Lembra? Você consegue se lembrar desse tempo? Sábado à noite, era o dia do encontro. A mulherada se preparando para encontrar o noivo. E aí vinha chapinha na cabeça, para dar esticada naquele cabelinho, né? Abençoado que Jesus te deu. E aí você se perfumava, colocava roupa bacana. O noivo que tinha condições de ter um carro, passava parte do sábado lavando o carro para poder encontrar a sua amada. Tomava aquele banho, cortava o cabelo. E as horas iam se aproximando, o coração acelerava. Lembra desse tempo? Ih, pastor, faz tanto tempo. Resgata a tua memória aí, em nome de Jesus. Estamos ainda também num culto de família. E aí, ou o portão recebia as batidas ou a campainha tocava. E você, varoa, mulher de Deus, as suas mãos começavam a suar, o coração começava a disparar. E aí entrávamos naquele momento aonde nos abraçávamos. E aí saíamos para comer alguma coisa e voltávamos para deixar a noiva em casa. E lá na minha terra, com a minha sogra, era assim: a luz começava a piscar, era sinal de que tinha que ir embora. E quando a luz da varanda piscava, eu já sabia que tinha que ir embora. E que sofrimento era aquilo. Por quê? Porque o meu desejo era poder ficar com a Cida. O meu desejo era prolongar aquele momento. E a facilidade que a garotada tem hoje, a gente não tinha naquele tempo, né? Naquele tempo era cartão. E aí a gente ia no orelhão, quando o outro atendia, cartão de 30, 50 créditos, já caía 3. Quem é desse tempo aí, dá um glória a Deus. Mas eu também peguei a fichinha no orelhão. Eu não quero falar muito disso, porque aí dói mais ainda, mas eu ainda peguei esse tempo, né?
E aí tinha um macete que, para os créditos durarem um pouco mais, a palavra tinha que ser de 3 segundos. E aí ela atendia, oi amor, eu desligava para economizar. Daqui a pouco eu discava de novo, e aí a gente ia conversando. Por quê? Porque eu era duro pra caramba, tu imagina, né? Seminarista ter dinheiro é complicado. Eu era duro, não tinha telefone em casa, mas o meu amor por essa mulher era um amor incondicional. E o meu desejo de ficar com ela era demais. E aí o tempo vai passando no relacionamento, e alguns acabam perdendo um pouco essa proximidade. Casaram. Depois de alguns anos de casado, já não se arruma mais. Amor, tu vai sair desse jeito? Cueca furada, meia sem elástico e com camisa de político. Ah, amor, mas o que tem? Tu já me conhece, a gente só vai ali comer uma pizza. Ô vaso, tu não se arrumava assim antes não. Dá um trato. Porque a gente acaba se habituando com a intimidade e sem perceber isso vai gerando o quê? Não mais proximidade. E sem a gente perceber, a gente acaba trazendo situações do nosso próprio relacionamento em relação um com o outro e colocamos isso como prática diante de Deus. Porque o tempo de intimidade pode gerar falta de proximidade. Agora, quando ele vai chegar em casa, o coração não dispara. Você corre para a cama e finge que está dormindo. Porque você sabe que ele vai chegar em casa e vai querer te pegar. Aí você dorme atravessada na cama. Eu vou abrir aqui, já que estamos também em um culto de família, deixa eu dar uma dica para os homens aqui. Ô vaso, chega em casa, quando você quiser ter um tempo de intimidade com a tua esposa, e oferece uma aspirina para ela. Provavelmente ela vai dizer assim, mas por que tu está me dando uma aspirina? Eu não estou com dor de cabeça? Aí que está o segredo. Ah, então quer dizer que tu não está com dor de cabeça, né? É nesse dia que a tua vitória vem em nome de Jesus. Então oferece sem ela precisar, porque aí você vai saber se ela está com dor de cabeça ou não está. Queridos, é impressionante isso, mas a gente aconselha casais, né, direto aí, e a gente percebe essa questão. O tempo de intimidade tem gerado falta de proximidade. Estamos num culto de família, mas podemos aplicar isso aqui na nossa vida ministerial e no nosso relacionamento com o Senhor. A paixão que por vezes tínhamos com Ele no início da nossa história, por vezes não está se perdurando. Viemos à igreja para cumprir uma escala. A palavra é aberta, é mais um sermão que vai ser ministrado. O louvor vai ser cantado, ele já não me toca. Isso é um dos maiores riscos que nós corremos. Nos habituar com o sagrado. Nos habituar com esta sensação de presença de Deus. Ah, ele já está aqui mesmo, eu sou dele e ele é meu, então está tudo certo. Não, não está. Sabe por quê? Porque esta concessão que foi aberta por esta noiva aqui, abriu uma porta que praticamente ela não teve mais condições de poder voltar. E eu vou explicar a você. Porque há ainda revelações desse relacionamento aqui profundas, que eu quero poder aplicar ao seu coração. E o que mais a gente aprende nesse texto? Revelações de um relacionamento também vão nos mostrar que corremos o risco de nos sentir bem na casa do rei, mesmo sem a sua companhia.
Olha o verso 2 e o verso 4. Levantar-me-ei, pois... Aliás, estou lendo aqui o 3. Deixa eu passar aqui para o capítulo 5. Verso 2. Eu dormia e o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Verso 4. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Deixa eu dizer algo para você. Note bem. A impressão que nós temos é que a noiva apresentada aqui nesse texto, ela está à vontade demais. Ela está num ambiente, ao que tudo indica, um ambiente palaciano. Nós estamos falando aqui de Salomão. Ela está usufruindo daquilo que tem dentro do palácio, promovido por ele. A Bíblia vai dizer que ela está muito à vontade. Ela se enche de mirra, ela coloca uma túnica, ela toma um belo de um banho, ela deita numa cama confortável, tudo isso promovido, financiado pelo noivo. Ela está ambientada no ambiente palaciano, todavia o rei não está lá dentro, mas ela está ali se sentindo bem. Mas tem um detalhe: sem a companhia do rei. O rei está do lado de fora, batendo, querendo entrar. E ela deitada na cama, pensando se vai abrir ou não vai abrir. Queridos, eu posso afirmar algo ao seu coração sem medo de errar. A nossa geração, por incrível que pareça, está se habituando a celebrar dentro do palácio do rei, mesmo sem a sua companhia. E isso é um alerta. E isso é triste demais trazer como denúncia. Hoje nós percebemos impérios sendo levantados em nome da fé. Escândalos e mais escândalos passam aí pelos jornais, pelas mídias, todos os dias, de líderes, de homens que um dia foram levantados por Deus, para poder honrar esse Deus. Todavia, estão vivendo dentro do palácio do rei, mas a companhia do rei já não tem mais. E isso é triste demais. Triste. Por esses dias, uma grande igreja no nosso país, em Santa Catarina, convidou uma dupla sertaneja, dessas que tem aí, secular, para estar cantando no culto. E aí, o que é interessante é agora, tem um grupo de jovens passando perto da igreja, e um deles decide filmar, e aí eles dizem assim: ué, mas isso aqui não é uma igreja? É. Ué, mas essas músicas que estão sendo cantadas lá dentro? A igreja está lotada, e eles vão tentando ver quem está lá. Eram os mesmos que na semana anterior estavam em outro show que eles estavam participando. Olha que coisa triste eu trago aqui como um alerta para esse Brasil evangélico, aproveitando que os canais de transmissão dessa igreja alcançam muitas e muitas pessoas. Uma família importante de uma determinada denominação, grandiosa no nosso país, surge um escândalo recente. Qual é o escândalo? Pastor da igreja, infelizmente, cai em adultério. Mas pasmem, o que é mais triste da história é como foi. Sabe como foi? Ele se relacionou com a sua nora, com a permissão, sabe de quem?
do seu filho. O filho casado leva a esposa em um determinado lugar em que o pai está, para que a esposa se relacione com o pai, porque entre eles há uma tratativa. Estamos falando de um ministério de mais de 40 mil membros, juntando as suas congregações. Eles fizeram um pacto: você me dá a tua esposa e eu te passo a presidência da denominação. Só que aí vem uma outra coisa à tona. Qual é? O filho já tinha um plano para matar a mãe e o pai, porque além de assumir a presidência, já queria tomar posse dos seus bens. E homens que estão rodando o Brasil pregando, mas nos finais de semana estão à frente do púlpito da sua igreja, ministrando ao povo em nome de Deus, vestindo uma roupa de santidade, quando na verdade a presença de Deus já não habita mais naquele lugar. Esse é o nosso Brasil evangélico, espalhado em vários e vários lugares. E aí eu olho o pastor Celso com 40 anos de ministério, organizando continuamente culto de oração, encontros de comunhão. Queridos, o pastor Celso, bonito, elegante, do jeito que é, podia estar fazendo qualquer outra coisa na vida nesse tempo ao lado de Lecimar, com os filhos e a sua netinha Laurinha. O que faz um homem desse continuar sendo apaixonado por aquilo que faz é a consciência da presença de Deus que ele carrega. Você pode louvar a Deus por isso? Essa é a diferença de líderes, abre aspas, e líderes. Enquanto uns estão preocupados em enriquecimento, outros estão em busca de avivamento. E são poucos nos dias de hoje. E eu tenho a liberdade e a certeza de falar essas coisas por conhecer esse pastor, por conhecer o seu caráter, a sua índole, a sua paixão por Cristo e o carinho que ele destila pelas suas ovelhas, pelo seu ministério. Mas quando a gente olha, por exemplo, esse texto, nós encontramos pessoas que nos dias de hoje, transliterando essa palavra, parece que esse texto está sendo reeditado nos nossos dias. Existem pessoas que estão se habituando a celebrar dentro de um palácio vazio. As igrejas hoje, queridos, têm tudo, absolutamente tudo. Eu já fui em cada igreja que você não tem noção. Não tem noção. A impressão que a gente tem é que a gente está entrando em um shopping. É uma estrutura, é uma coisa assim, fora do comum. Nada contra isso, nada contra isso. Mas vários desses lugares estão mais preocupados com a estrutura do que com a essência. Como eu disse, eu vou fazer 21 anos de consagrado. E muita coisa eu tenho aprendido com o pastor Celso ao longo desses anos. Queridos, lá na nossa igreja, quando acontece um culto, e às vezes acontece, quando eu ministro a palavra, e eu tenho a sensação de que a presença de Deus não está ali praticamente palpável naquele lugar, eu vou para casa e nem consigo dormir direito, perguntando a Deus se havia alguma coisa em mim que pôde atrapalhar o fluir do Espírito Santo dele sobre a vida da sua noiva. Eu não me conformo sair de um culto e de fato não ter sido mergulhado pela presença de Deus,
Queridos, para a gente que ministra há anos, não é difícil para a gente, quando, por exemplo, a gente preparar uma mensagem para pregar na igreja local ou em qualquer outra, a gente sentar e preparar uma mensagem. Sabe por quê? Porque a gente tem lá um acervo de mensagens. Então a gente pode pegar, pincelar uma daquela ali e ministrar ao povo, ministrar uma palavra que a gente já pregou há 10, 15, 20 anos atrás. Não é difícil. Mas quem de fato é apaixonado, não bebe água de poço, vai buscar a água da fonte para dar de beber ao povo. Porque crente que bebe água parada, vira crente dengoso. Se ligou, né? Jeremias, capítulo 2, se eu não me engano, verso de 11 a 12, vai dizer assim: 2 males cometeram o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e construíram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Sabe qual foi a palavra de Deus para Jeremias ministrar ao povo? Naquele tempo o povo vivia de uma maneira rurícola. O povo vivia da agricultura, e as maiores e melhores e mais caras propriedades eram aquelas que ficavam perto de riachos, perto de rios. A água naquele tempo era um elemento extremamente nobre, valoroso e importante. Só que os menos abastados, por não ter condições de estar perto de ambientes irrigados por água corrente, eles tinham que todos os dias, de alguma forma, encher os seus potes, encher as suas talhas, para poderem ir até o rio e trazer de beber aos animais e de uma forma irrigar a terra. Só que um determinado dia, alguém teve uma infeliz ideia. Por que a gente não constrói aqui um poço, uma cisterna? Porque aí a gente não precisa ficar indo lá buscar água corrente todos os dias. E sempre tem alguém para apoiar numa hora como essa. Uma ideia maravilhosa, vamos construir uma grande cisterna. O povo então parou de acionar a fonte e começou a construir a cisterna. Mas o que acontecia? A cisterna, quando o barro secava, ele trincava. E quando trincava, a cisterna que estava cheia à noite, acordava pela manhã e ela estava vazia. Deus então pega uma prática que o povo decidiu começar agora a ruminar sobre ela e faz uma aplicação. Tal como vocês estão construindo cisternas com o objetivo de terem água no dia seguinte, assim vocês estão fazendo comigo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. E é por isso que hoje os cânticos já não tocam mais os nossos corações, quem dirá o de Deus? Sabe por quê? Porque hoje são comerciais. Hoje, quando você vai numa gravadora, e eu digo isso porque a igreja que eu fazia parte, ela tinha um contrato com a MK Publicitar, e chegávamos lá para assinar o contrato, a pergunta que era feita na reunião era a seguinte: qual é o tema que está no meio evangélico? Olha, isso aqui vende, isso aqui não vende. Olha, isso aqui dá para colocar no repertório, isso aqui vai pegar no meio do povo, isso aqui já não. Aí a gente volta lá atrás, homens e mulheres inspiradas por Deus, e a gente percebe que lá havia conteúdo bíblico nas suas canções. Lá havia pessoas que de fato compunham as suas letras depois de um tempo de intimidade com Deus. Hoje você pega uma música aí, a maioria, worship. Não sei se quem está aqui gosta, mas agora eu já falei. Pega um refrão repetido e fica cantando aquilo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Vai estudar a história de Castelo Forte. Vai estudar a história dos hinos.
vai estudar a história desses compositores mais antigos, Azaf Borba, Adhemar de Campos, Ronaldo Bezerra, vai estudar a história desses homens que ficaram lá atrás. Eu estive com o Azaf Borba em um evento faz pouco tempo. Ele está com problema no joelho e ia operar na segunda-feira. Ele falou, pastor Celso, e ele tem milhares de composições. Ele disse que a música dele, que mais rendeu a ele direitos autorais, foi a música Jesus. Alguém lembra? Jesus, 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 Jesus. Uma música só com o nome de Jesus, cantada em várias línguas. Ele pegou o celular e me mostrou. Ele, pastor, eu não tenho como explicar como uma música com uma melodia que Deus me deu no meu quarto de oração, aonde eu não pedi nada, aonde eu apenas comecei só a declamar Jesus, 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 e aquilo foi me enchendo, aquilo foi me enchendo, aquilo foi me enchendo, a glória de Deus veio tomando aquele lugar. Pois é, foi através desta música que ele ficou conhecido fora do país, em tantas nações, por causa de uma música com o nome de Jesus. É alguém que não se habitua a estar dentro do palácio e não sentir mais essa presença. E quando um pastor perde isso, ele perde tudo. Porque não adianta fama, não adianta reconhecimento, não adianta um salário no final do mês. Nada preenche o nosso coração, a não ser essa presença de Deus. E louvado seja o Senhor pela vida do pastor Celso, porque depois de tantos e tantos anos, fazendo praticamente a mesma coisa, é alguém que não abre mão de carregar essa presença. Você pode dizer um amém por isso? Amém ou não amém? Já estou caminhando para a conclusão. O que mais a gente aprende aqui das revelações desse relacionamento? As revelações desse relacionamento também nos mostram que o orvalho derramado na cabeça diz muito acerca do tempo da espera. Olha a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Verso 2, vai dizer assim, na parte B: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha. Quero dar destaque a essa frase: porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. A noiva está pensando se abre ou não para se relacionar com o noivo. Porque, na verdade, o que ela quer mesmo é desfrutar daquilo que o palácio oferece, e não da presença dele. E ele está lá. Abra-me, irmã minha, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque os meus cabelos já estão molhados pelo orvalho e a minha cabeça das gotas da noite. Queridos, a gente que mora na região serrana, a gente conhece muito bem isso. Para que o orvalho possa de fato molhar o que quer que seja,
ele não acontece de uma hora para outra. Ele vai se dando com o passar das horas. Vem aquela neblina, temperatura cai, e a gente começa a perceber. O que me encanta nas Escrituras são os detalhes do texto. O texto poderia ter excluído essa segunda parte do verso B. Porque se a ênfase é dizer que ele está do lado de fora querendo entrar, já está dito. Mas por que o texto traz a questão de como esse noivo está, molhado pelas gotas da noite, para dizer que ele não está ali pouco tempo querendo entrar, mas ele está ali muito tempo esperando ela abrir. A impressão que nós temos hoje é essa. Parece que a igreja desse tempo está esperando tempo demais para abrir essa porta. E guarde uma frase que eu vou te dizer: quem controla a porta, controla o nível da relação. Aqui é uma noiva que decidiu controlar a porta, ao invés de já ter entregue tudo a ele. Ela acha que pertence a ela, que é ela que controla o acesso dele. Como há líderes nesse tempo, como há igrejas nesse tempo, que controlam o fluir do Espírito Santo, que controlam o agir de Deus sobre a vida da igreja. A chave é dela, a porta está sendo segura por ela, ao invés de entender que tudo é dele. Mas não. Quero dizer algo profético aqui. Se eu estiver errado, depois o pastor Celso conserta. Já dei muito aula de escatologia e recentemente nós fizemos uma série de estudos lá na nossa igreja sobre o final dos tempos. Você vai notar que quando em Apocalipse Jesus, em revelação a João, para enviar as cartas às 7 igrejas, você vai perceber que no início da carta vai dizer assim: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Você vai encontrar em várias cartas o eis que venho sem demora, exceto em uma, a de Laodiceia, quando vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. A igreja de hoje está vivendo o tempo de Laodiceia. Antes era uma vinda que estava sendo anunciada, agora a presença dele já está à porta batendo. Isso aqui é um alerta para a nossa vida. Porque quem não responde no tempo da presença, vai procurá-lo no tempo da ausência. E agora eu concluo. Nunca acreditem quando um pastor fala que vai concluir a mensagem. Pode ter certeza que tem mais uns 10 minutos depois dessa fala. Qual a última revelação desse relacionamento aqui que a gente pode compartilhar nessa manhã tão preciosa? Infelizmente, estamos fazendo uso da mirra que ele produz para o nosso próprio benefício. Eu quero ler com você um verso que não foi lido ainda, o verso 1. Me ajuda aí, querido, por favor. Olha o verso 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com especiaria. Guarde essa frase. Colhi a minha mirra com a especiaria.
Comi com o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu quero dar destaque a esta mirra que ele sai para colher. E eu quero fazer uma alusão aqui, por exemplo, à história de Esther, quando ela é preparada 1 ano para poder ter um encontro de uma noite com o rei. 6 meses era só se banhando com especiarias. E essas especiarias precisariam ser do gosto do rei. Quando a gente olha esse texto, a grosso modo, a impressão que dá é que ela está dentro de um quarto e ela vai em algum lugar desse quarto e escolhe o perfume que é da sua preferência, borrifa, usa, para ela poder se preparar, quem sabe, para encontrar o amado que está do lado de fora da porta batendo. Não. Aquela mirra não foi ela que produziu. Aquela mirra foi o noivo que produziu e a entregou. Porque a mirra precisa ser a gosto do noivo. Guarde isso. Precisamos entender que esta mirra, ou biblicamente como conhecemos, unção, que a gente tem dentro da casa do rei, não se dá por aquilo que a gente produz, mas sim sobre aquilo que ele deseja nos entregar. Deus não se empolga com o que a gente produz. É Ele que toma a iniciativa de primeiro nos entregar aquilo que Ele deseja receber. Não é a gente que produz. Esta noiva aqui está fazendo uso da mirra para benefício próprio. E tentando contextualizar para que de fato a gente conclua, quantos líderes nos dias de hoje, que um dia receberam o chamado, a unção, a capacitação, para ser de fato usado para a glória de Deus, e estão usando para a sua própria glória. O nome de Deus não é honrado, não é reverenciado, mas o dele sim. Eu não sei se eu contei aqui, mas eu fiquei pasmo. Uma igreja na Baixada Fluminense, não vou falar por questão de ética, porque o pastor está hoje até lá. Você chega na igreja, você vai no banheiro e tem várias fotos do pastor pendurado. Acha que é muito? Antes do pastor entrar para subir a tribuna, tem uma antessala, que é a sala de massagem. Então tem uma massagista já ali posta para que faça a massagem nele, e a maquiadora fica ao lado esperando para que possa maquiá-lo. Quando termina esta produção, ele vai no que é chamado de camarim pastoral e pega o seu terno da cor branca, sapato branco, camisa branca, gravata branca. A igreja está toda com a luz desligada. E aí ele entra pela porta e tem um holofote posicionado aonde fica o púlpito, e quando ele se posiciona, os holofotes são acesos, ele estende a mão e diz: não olhem para mim, olhem para Jesus. Há um óleo de peroba nessa cara.
E aí chega de carro blindado, segurança, ninguém pode ter acesso ao homem. Mas aí você vai ver o início da história, era um homem humilde, pregava em congregação, pregava em culto no lar, expulsava demônio, não era uma pessoa ruim, mas foi ganhando visibilidade, isto é, a mirra que era para ser usada nele, em direção, em oferta a Deus, agora a mirra é para ele próprio. Isso infelizmente está crescendo. Pastores usando no pulso relógios de R$1 milhão. Pastores com cartão corporativo de 200 a 300 mil por mês. Querido, eu não estou trazendo dados em que eu não tenho fonte. Eu estou trazendo realidade de pessoas que contaram a mim que tiveram acesso a essas experiências. O pastor da minha igreja tem um cartão corporativo de R$300 mil. Aleluia! Eu tenho 3 e estou devendo os 3. Eu prefiro não ter nada e ter somente Ele.